Pai, estamos diante da sua palavra, Senhor, e pedindo a tua misericórdia sobre nós, para que esta meditação, Senhor, possa de fato falar com cada um de nós aqui nesta noite. Este texto, Senhor, foi escrito há quase 2.500 anos atrás, mas nós recebemos como a tua palavra, Senhor, inspirada, infalível, inerrante, autoritativa, que é a nossa regra de fé e de prática, Senhor. O nosso pedido é, fala conosco nesta noite através deste texto. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos irmãos, é importante sempre lembrar que quando a gente fala sobre um texto do Antigo Testamento, a gente está falando especificamente sobre o povo de Israel. Quem aqui conhece o povo de Israel? Grande maioria, né? Mas para aqueles que não conhecem, Israel é o povo que Deus separou para ser seu. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia vai descrever para nós que Deus chamou um homem, né, por nome de Abraão, e através deste homem chamado Abraão, Deus disse que dele nasceria uma nação, né? E a história bíblica diz que veio Abraão, o filho dele era Isaac, o filho de Isaac era Jacó, e Jacó teve 12 filhos. E a partir dos 12 filhos de Jacó se tornou uma multidão muito grande, né? E essa multidão foi para lá dentro da terra do Egito, por causa daquela grande fome que houve na terra. José foi chamado para ser governador do Egito, né? E salvou tanto os egípcios como também a linhagem da sua família, os seus 12 irmãos e o seu pai. A história bíblica do Antigo Testamento vai se desenrolar e vão aparecer personagens como Moisés, né, que foi o líder do povo de Deus, que tirou o povo de dentro da terra do Egito para levar para Canaã, que era a terra que Deus havia prometido dar a esse povo. E a história vai se desdobrando e se desenrolando, de tal maneira que Deus propõe reis para poder reinar sobre esse povo. A grande dificuldade é que, no meio desses reis que vieram a reinar, existiram reis muito bons, mas existiram reis muito ruins. Quem lembra aí de um rei bom do povo de Israel? Josafá, um dos reis bons. Quem mais? Rei Davi, o primeiro rei segundo o coração de Deus, né? E tantos outros surgiram. Nesse meio tempo da história do povo de Israel, o que nós encontramos é o seguinte: Deus disse que a partir do momento que o povo obedecesse às suas leis e vivesse nos mandamentos do Senhor, o Senhor estaria com eles e lhes daria prosperidade. Deus lhes daria as ricas bênçãos dos céus, faria com que a terra prosperasse, né? Eles teriam chuvas em abundância, eles teriam animais em abundância, eles viveriam uma vida farta. Mas se eles desobedecessem, o Senhor cerraria os céus, né? Fecharia os céus, as chuvas não viriam, os animais não procriariam, a vida deles se tornaria um tormento. E por fim o Senhor disse: se vocês persistirem na dureza do coração de vocês, eu vou fazer com que uma nação venha e destrua a cidade de vocês e leve vocês para ser escravo deles. E o que vocês acham que aconteceu? Eles foram bonzinhos e responsáveis diante de Deus? Infelizmente, eles fizeram muitas coisas, né, muitas atitudes de rebeldia, e essa atitude de rebeldia veio a fazer com que o Senhor, por um longo tempo, suportasse esse povo, tá? Porque tem gente que vai pensar assim, então Deus suportou o povo lá 1 hora, 2 horas, né? Deus suportou vários séculos esse povo num caminho de desobediência, e essa atitude de desobediência veio a fazer com que Deus dissesse para eles: a partir desse momento, vocês já encheram a medida do meu juízo, e a partir de agora eu vou tirar vocês da terra e vou levar vocês para ser escravos lá dentro da terra da Babilônia. Aí Nabucodonosor, né, assume o império mundial naquela época e vem até a cidade de Jerusalém, destrói a cidade e leva os seus moradores para servir como escravo dentro daquela terra. Alguém aqui já foi escravo em algum lugar, não? Você sabe, se foi no trabalho, você diz: não, estou trabalhando igual um escravo lá, né? Escrava do lar. Mas nada se compara, né, à escravidão descrita aqui dentro. A escravidão que é descrita, que o povo de Israel enfrentou dentro da Babilônia, é uma escravidão onde eles já não tinham qualquer tipo de liberdade. Era cerceado qualquer tipo de ação deles, né, de querer fazer o que quer, pensar o que quiser, se expressar da maneira que desejar. Eles eram escravos dentro da terra da Babilônia. Mas um profeta dentro da Babilônia, lendo os livros do profeta Jeremias, e esse profeta que estava lendo era Daniel, ele identificou lá no livro de Jeremias, Daniel, lendo Jeremias, ele olhou e disse assim: olha, o Senhor
disse que o tempo que nós ficaríamos aqui dentro da Babilônia seria 70 anos. E ele faz as contas lá e ele diz, já deu 70 anos. E o que ele passa a fazer nesse momento? A partir desse momento, Daniel agora se coloca diante de Deus, e diante de Deus ele começa a suplicar ao Senhor, dizendo, Senhor, já chegou o momento de cumprir essa promessa, e agora nós precisamos voltar para dentro da terra. Então é interessante aqui, uma primeira lição que nós aprendemos, bom, José estava falando isso agora ali, olha a importância que a oração tem no propósito de Deus. Esse parênteses aqui que eu abri é proposital, por quê? Porque os irmãos sabiam que dentro das Escrituras é declarado para nós que Deus, o Deus eterno, soberano, Senhor dos céus e da terra, Ele decidiu que muitas coisas Ele só vai realizar na terra a partir do momento que nós orarmos? Ele poderia fazer sem a oração? Poderia, Ele é soberano. Mas Ele decidiu que muitas coisas seriam ativadas através da oração. É por isso que Jesus, nos ensinando, a respeito dessa realidade, Ele vai falar para nós que naquela oração do Pai Nosso, Ele vai dizer assim que nós devemos orar em parte daquela oração, Ele dizendo assim que a vontade do Senhor se faça na terra como ela é feita no céu. Quando nós oramos, é por isso que nós precisamos estar sempre perto das Escrituras, é possível orar e não ler a Bíblia? Alguém viveu uma vida dizendo assim, eu vivo uma vida de oração, mas não leio as Escrituras? É possível? É? Não tenho meus pilares. Eu ouvi um testemunho, não me lembro de quem, mas foi essa semana, alguém dizendo assim que o pai se converteu, o pai dessa pessoa se converteu, e era analfabeto, e já estava com uma certa idade avançada. Essa pessoa pegou e foi fazer o que na época era chamado de Mobral, foi estudar, só porque queria aprender as Escrituras, poder ler a Bíblia. E depois de aprender a ler a Bíblia, ele começou a ensinar os netinhos a ler a partir das Escrituras. E aí, ensinando os netinhos, ele disse assim, agora eu quero que muitas vezes aqui, que eu não sei o que está dizendo aqui direito, não estou entendendo, vocês vão aprender a ler, depois vocês vão explicar para mim o que significa isso aqui. Então, nós podemos sim, nós temos relatos de irmãos, na antiguidade, aí, passado não muito distante, de irmãos que nunca aprenderam a ler, porque não tiveram oportunidade, o irmão Rogério, até hoje. Sem ter conhecimento. Porque, de alguma forma, a palavra das Escrituras ela é ouvida também. Quando a palavra de Deus é pregada aqui sobre o púlpito, essa palavra entra pelos nossos ouvidos. Irmãos, quem não sabe ler, ele se segura nisso, ele guarda isso no coração de uma maneira que para nós, muitas vezes, nós não vamos fazer. Contar uma outra questão aqui para os irmãos, só para ilustrar isso. O pastor Ronaldo Lidório, se eu não me engano, que foi missionário por vários anos em vários locais, ele disse que foi pregar numa determinada... Ele era missionário numa região, não me lembro que lugar no mundo ele era missionário, e ele foi pregar numa região muito distante, a vários quilômetros, e ele anunciou o evangelho, tinha muitas pessoas reunidas ali, e aí, quando ele pregou, ele citou um texto. E aí tinha uma pessoa, uma irmãzinha ali, que pegou aquele texto no coração, só que quando ela chegou em casa, ela esqueceu o texto. E o pastor Ronaldo Lidório voltou para a casa dele, onde ele morava, a vários quilômetros de distância. Aquela irmãzinha viajou vários quilômetros para poder encontrar o pastor e poder ouvir do pastor de volta aquilo que ele tinha dito. E ele disse assim, não, foi esse texto aqui, irmã. Mas a irmã veio de lá tão longe, E por que não tinha outra forma? Ele falou assim, a irmãzinha disse para ele assim, olha, a palavra de Deus é tão preciosa, que ela estava na minha mente e eu deixei ela cair da minha mente. Mas ela é tão preciosa que ela não é digna de ser deixada cair em qualquer lugar. Então o que ela estava dizendo? A palavra de Deus é tão preciosa que ela queria guardar, esconder a palavra do Senhor no seu coração. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque a oração de Daniel, ela só aconteceu quando ele estava lendo o livro do profeta Jeremias. Os irmãos estão entendendo a importância de palavra e oração? Porque quando nós lemos a palavra de Deus se torna parte do nosso coração e aí nós oramos aquilo que Deus deseja de nós. Vocês se lembram que lá em João 15, se eu não me engano 15:7, Jesus diz assim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Por quê? Vai pedir tudo o que quiser?
Mas você já está com a palavra de Deus no coração. Você não tem coragem de pedir alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Vamos usar um exemplo aqui bem forte. Por exemplo, alguém te fez algum tipo de mal. Você vai ter coragem, tendo a palavra de Deus no coração, de dobrar o joelho e dizer: Senhor, que aquela pessoa morra envenenada, Senhor. Fulmina ele, Senhor. Que esteja andando na rua num dia chuvoso e que caia um raio sobre a cabeça dele. Será que Deus vai ouvir tal oração? Não, porque ela está completamente em desacordo com a palavra de Deus. Eu estou usando aqui um exemplo grosseiro, né? Foi. E Jesus repreendeu, disse: vocês não sabem que espírito vocês são. Eu não vim para matar os homens, eu vim para dar vida, né? Jesus vai dizer nessa passagem. Está querendo reverter a prece, né? Então, queridos, o que eu estou dizendo para os irmãos é que a saída do povo de Israel de dentro da Babilônia foi porque um homem, movido pelo Espírito Santo, lendo as Escrituras, começou a orar e pedir: Deus, chegou a hora, 70 anos já deu, está na hora da gente voltar para a nossa terra. E se os irmãos lerem o livro de Esdras e de Neemias, vocês vão perceber que esse movimento acontece de uma maneira muito poderosa, porque Deus usa a vida de um imperador da época para poder escrever um documento e permitir que o povo escravo de Israel voltasse para a terra de Jerusalém. É uma intervenção de Deus maravilhosa que vai acontecer nesse momento. Só que eu queria aqui destacar um detalhe muito importante para os irmãos. O povo de Israel era extremamente numeroso. Eu não consigo dizer para os irmãos aqui o quanto de população existia dentro da Babilônia, mas eu vou chutar por baixo aqui. Eu vou chutar que pelo menos 1 milhão a 2 milhões de judeus estão dentro da Babilônia. E agora está sendo proclamado que aqueles judeus que estão cativos e escravos na Babilônia, que desejarem voltar para Jerusalém, para a sua terra e para o seu país, e reconstruir a cidade, pode voltar. A pergunta que eu faço para os irmãos é: quantos voltaram desse povo todo que estava lá dentro da Babilônia? Chuta aí, mas não chuta muito forte, senão derruba aqui o negocinho aqui. Hã? Só os mais pobres. Ó, o Juscelino está captando negócio aqui. Ele disse: os mais pobres que não tinham se enriquecido lá. Desse número aí, 1 milhão, 2 milhões de judeus, lá no livro de Esdras, no capítulo 2, o versículo 64, é dito para nós que pouco mais de 40 mil pessoas decidiram voltar. Sabe por que isso aconteceu? Provavelmente porque eles já haviam se estabilizado em Babilônia, já se tornaram comerciantes e pessoas que estavam ganhando muito bem. Eles disseram: não, vamos largar a nossa bocada aqui, largar essa bocada para voltar lá para Jerusalém, para saber o que vai acontecer com a gente lá. Nós não vamos fazer isso não. Então, pouco mais de 40 mil pessoas voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo e reconstruir os muros. A reconstrução do templo começa, instrumentalizada também boa parte disso por Esdras, um servo do Senhor. Só que eles começam a sofrer perseguição dos povos que estão em volta e também de alguns governadores de outras terras que estão em volta também. E eles, que foram tirados de lá de dentro da Babilônia, que deveriam voltar para dentro de Jerusalém e reconstruir o templo, eles chegaram lá, começaram a construção, mas por causa da perseguição eles pararam. Aí entra o profeta Ageu. O profeta Ageu vem trazer essa palavra da parte de Deus, porque ele precisa relembrar o povo do mandado e do chamado que Deus tinha dado para eles. É muito importante, irmãos, nós entendermos esse contexto histórico aqui, para você entender qual vai ser a aplicação para nós nos dias de hoje. Porque você deve estar pensando: 2.500 anos atrás, mais ou menos, isso aqui foi escrito. O que isso tem a ver comigo? Mas você vai perceber no final que, como isso aqui é palavra de Deus, tem valia para nós e vai continuar valendo enquanto esse mundo existir. Tá? Então, Ageu se levanta. E já se passaram quase 18 anos. O povo tinha começado a construir o templo, 18 anos se passaram e eles tinham parado o serviço. Imagina uma obra parada há 18 anos. Imagina a obra da linha verde ali, irmãos, parada há 18 anos. Graças a Deus que fizeram outra pista ali, na frente ali da antiga Divesa, porque estava um terror aquilo. Quem mora nessas regiões e precisa atravessar o centro no horário de pico sabe como é que é. Imagine 18 anos com uma pista só. Vindo BR-116, Estrada da Ribeira, gente que vem do Santa Cândida, tudo numa estradinha só pela misericórdia. Mas a obra do templo já faz quase 18 anos que está parada.
e agora Deus envia o profeta Ageu para poder relembrar esse povo da missão que eles têm. Tá? Então, a primeira coisa que Deus vai fazer é enviar Ageu, e a palavra do Senhor vem a Ageu aqui no versículo de número 2, e ele diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Ageu vai trazer uma palavra ao povo, e agora Ageu vai dizer o que o povo está dizendo. Está dizendo assim, não, ainda não é a hora da gente reedificar a casa do Senhor. Eles estão quase 18 anos atrasados. E eles estão dizendo, não é a hora de a gente reedificar a casa do Senhor. Mas a palavra que Deus vem trazer através de Ageu é relembrar eles da sua missão, né, que nós encontramos aqui no versículo 4 e no versículo 9. E Deus vai dizer assim, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Versículo 9, esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Vamos se ater aqui no versículo de número 4. Ele diz, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O que tinha acontecido aqui? O povo viu que não dava para reconstruir o templo, e agora eles começam a construir a sua própria casa. Não sabemos ao certo, né, se essa questão de casas apaineladas necessariamente são casas luxuosas, mas o fato é que o povo tinha construído casa para eles, coberta, né, casa boa, e o Senhor está dizendo assim, vocês construíram uma casa para vocês, mas a minha casa está em ruínas. A minha casa permanece caída lá. Aqui é muito interessante nós pensarmos a respeito disso. Se eu perguntasse para os irmãos aqui, o que está se passando no coração desse povo para que eles abandonassem o serviço da casa do Senhor e se dedicassem às suas atividades, se esquecendo da sua missão? O que aconteceu com esse povo? Alguém arrisca aí dizer alguma coisa? O que se passa com esse povo? Hã? Eu faço aquilo do que é do meu interesse e as coisas do Senhor ficam relegadas para trás. Os irmãos conseguem perceber isso, irmãos? Uhum. Foi deixando acontecer. Exatamente. Um dia frio como esse, né? Poderíamos ter dito assim, eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa, debaixo das cobertas, né? Mas, queridos irmãos, muitos foram vencidos. Queridos irmãos, isso aqui nos faz refletir algo muito importante para nós. Com o desdobrar disso aqui, eu vou tentar expor para os irmãos mais do que tem dentro desse verso, mas eu queria que você, como aconteceu com a irmã Josinete, eu acredito que não é só ela que está identificando, que nós muitas vezes pegamos e nos tornamos alguém muito preocupado com as nossas atividades, com aquilo que é do nosso interesse, com aquilo que tem a ver com a gente, com a nossa família, com a nossa casa, mas às vezes há um esquecimento gigantesco com aquilo que Deus deseja de nós. No final eu vou fazer algumas aplicações aqui, mas eu quero que os irmãos, enquanto nós meditamos nessa passagem, você deixe que o próprio Espírito Santo de Deus vai fazendo no teu coração, você fazer essa conexão e essa ligação em nome de Jesus, tá? Provavelmente a condição que eles estão enfrentando aqui não é de tanta bonança, tá? Se a gente lê Esdras e Neemias e vê o contexto de Ageu, Zacarias e Malaquias, a gente vai perceber que eles estão passando por necessidades. E mais especificamente, nós vamos ver aqui que por causa da negligência deles com a missão, o Senhor vai dizer assim, vocês estão passando necessidade aí, e vocês não perceberam que a necessidade que vocês estão passando é porque vocês negligenciaram a missão de vocês. É como se Deus dissesse, vocês estão passando provas aí difíceis, escassez de alimento, né? Como aqui, vamos só tentar olhar para os irmãos perceberem essa questão. Versículo 6, ele diz, vocês estão semeando muito e vocês estão colhendo pouco. Vocês estão jogando um monte de semente na terra, mas vocês estão colhendo pouco. E ele diz assim, vocês comem, mas vocês não conseguem se fartar. Vocês bebem, mas vocês não conseguem se saciar. Vocês estão se vestindo, mas mesmo assim continuam com frio, ninguém se aquece.
E o que recebe o salário, recebe para colocá-lo num saco furado. O que é receber e colocar num saco furado? É como se você estivesse trabalhando, e aquele dinheiro nunca dá. Parece que vira, como se diz, um dinheiro maldito nas mãos, né? Mas vamos olhar aqui, né, a perspectiva. Então, Ageu vem para relembrar o povo da sua missão. Deixa eu abrir um parênteses aqui, um outro parênteses importante. Irmãos, se eu perguntasse para os irmãos qual era a missão dos profetas no Antigo Testamento, o que os irmãos diriam? Qual era a missão dos profetas no Antigo Testamento? Nós temos 17 livros proféticos, de profetas maiores a menores. Qual que era a função deles ali? Vamos ver se alguém... Avisar o povo, alertar o povo? Ensinar? Maravilha, é isso mesmo. Todo mundo estremecia, né? A palavra do Senhor vai vir nesse lugar. O povo treme meu coração. Exatamente, porque, meu Deus, Samuel chegou aqui, era para escolher o rei, né? Para poder ungir o rei. E, ai, meu Deus, Samuel está aí, lá vem coisa no nosso lombo aqui, né? Quando você olha para o ministério profético, algumas pessoas olham para eles e pensam assim que eles tinham uma mensagem futurista. Que o ministério profético era tido para poder ficar predizendo o futuro, o que aconteceria com o povo. Tem muito disso nos profetas. Só que se você estudar os 17 profetas do Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa. Eles simplesmente estão repetindo a lei de Moisés. Porque quando ele está dizendo aqui que o povo está sofrendo, né, que está tendo escassez na terra, que eles estão passando fome, que estão se vestindo, mas estão passando frio, ele está dizendo, o Senhor já não falou para vocês através de Moisés lá atrás? Veja o que Deus disse em Deuteronômio, no Levítico, alertando vocês que a desobediência de vocês viria, como consequência, a escassez de alimento. Viria os sofrimentos, viriam, como vocês tiveram aí, o cativeiro, né? Vocês passaram por isso, porque negligenciaram. Então, de alguma forma, os profetas eram pregadores do óbvio. Relembrar o povo, fazer valer a lei de Deus. Essa era a função dos profetas. Então, quando a gente olha para a missão deles, eles são pregadores do óbvio. E hoje em dia vocês já perceberam que geralmente as pessoas ficam procurando pregadores que inventam novidades? Como as pessoas gostam. Nossa, como ele é brilhante, como ele fala umas historinhas, e as pessoas vão sendo encantadas pelas pessoas. E às vezes, elas não se preocupam com o conteúdo que está sendo transmitido. Irmãos, eu tenho certeza que se nós fôssemos judeus que estivéssemos naquela época, muitos poderiam olhar para Ageu, Zacarias e Malaquias, que são esses profetas pós-exílicos, e dizer que ele está falando óbvio aí. Isso é a mesma coisa que o Moisés já disse. Mas isso eu já sei. Mas a grande questão é que Deus, ele vem com a sua palavra a nos fazer lembrar muitas vezes. Eu já disse para os irmãos, tem uma palavra do Novo Testamento que eu acho muito interessante, que é Filipenses capítulo 3. Paulo vai dizer assim para os irmãos, irmãos, eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vocês, porque isso é segurança para vós. O que ele está dizendo? Não tem muitas coisas que nós temos que relembrar na vida? Continua. Insiste no erro. Persiste no erro, né? Exatamente, Maria. Sim. Com certeza, né? Quem eu sou, qual é a missão que Deus me deu, o que na realidade as Escrituras declaram, o que se espera de mim como um cristão? Essa é a pergunta essencial para todos nós, a cada momento, né? Tem que estar lembrando. Então, quando nós olhamos para isso aqui, Ageu está sendo o profeta do óbvio, né? Então ele já declarou para o povo que eles deixaram a missão. Qual que era a missão deles? Reconstruir o templo de Deus, né? E nós vimos aqui, o que eles estavam fazendo em vez de reconstruir o templo de Deus? Se ocupando com os seus próprios interesses. Será que era pecado eles construir a casa deles, irmão? Será que o Senhor queria ver eles passando frio fora de uma casinha? E dizer, não, o importante é que vocês façam a minha casa. Com certeza. Se beneficia do dinheiro, mas se recusa a abrir as mãos e abençoar a obra de Deus, né? Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos ter em mente, queridos irmãos, né?
que não é que Deus não queria que o povo tivesse uma casa, é porque o povo se ocupou tanto com os interesses deles nas suas casas e se esqueceu da realidade do que Deus desejava deles, do que Deus esperava deles, né? E por fim aqui, nós olhamos exatamente aquilo que eu já adiantei para os irmãos. Eles foram chamados para voltar para a terra, reconstruir o templo e reconstruir a cidade. Eles se esqueceram da missão deles e Deus começou a enviar alertas sobre eles. Vamos ver lá alguns versículos aqui. Os 5 nós... vamos ler cada um desses versículos. Versículos 5, 6, 7, o 9, a parte A, o 10 e o 11. Tá? Diz assim, ó, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Aqui, na realidade, a melhor tradução seria: considerai aquilo que está acontecendo em volta de vocês. Abra os olhos de vocês e pense um pouquinho. Olha aí em volta de vocês. E aí o Senhor declara: caminhos, considerai os vossos caminhos, por onde vocês têm andado, né, o que vocês têm feito. E ele diz: vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas isso não farta vocês. Vocês bebem, mas isso não sacia vocês. Vocês vestem a roupa, mas ninguém consegue se aquecer. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado, ou num saco furado. Né? Pega o dinheiro e coloca, né, uma linguagem de expressão dizendo que o dinheiro não some, né, que o dinheiro não dura. Não é suficiente. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. De novo o Senhor dizendo para eles. Ele diz, verso 9, a parte A: esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, porque vocês se esqueceram da minha casa, o Senhor diz: os céus acima de vocês retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então vamos só recapitular o que está acontecendo? Eles saíram de Babilônia para ir para Israel, para Jerusalém, reconstruir o templo. O que eles fizeram? Se esqueceram da missão e começaram a se preocupar só com os interesses deles. O Senhor começou a fechar os céus e fazer com que a escassez batesse a porta deles. E vocês acreditam que de alguma forma nem assim eles perceberam? Aqui não é uma coisa para a gente parar e refletir, irmãos. Você já percebeu que às vezes a gente pode estar numa mela lascada, como diz o popular aí? Uma situação difícil. E às vezes a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta. Eu converso com pessoas todas as semanas, daqui da igreja, às vezes pessoas, amigos e conhecidos lá de fora. E muitas vezes eu me deparo com pessoas que dizem assim, eu pergunto: olha, eu não tenho te visto na igreja. Está tudo bem? Está precisando de alguma ajuda? E a pessoa diz: não, eu só estou dando um tempo. Só estou dando um tempo. E esses dias para uma pessoa eu peguei e fui bem direto, eu falei assim: olha, eu queria dizer para você que se você ficar esperando se animar aí fora, você não vai se animar nunca. Você pode até morrer e nunca encontrar o ânimo dentro do teu coração. E eu citei para essa pessoa uma ilustração que alguns anos atrás eu ouvi, que um pastor foi visitar uma ovelha que fazia tempo, né, que não ia na igreja. E ele foi fazer aquela visita e ele não tocou no assunto da falta desse irmão na igreja. Mas ele estava do lado de uma lareira e ele pegou com um graveto e tirou um pedaço daquele carvão lá do meio da brasa que estava esquentando eles, né? Falou em lareira que agora já deu vontade de ter uma dentro da igreja, né, irmãos? Aí o pastor pegou e sentou na cadeirinha, o graveto, tirou um pedaço daquele carvão dali, e o pastor conversando de qualquer outro tipo de assunto, menos falando de igreja com aquele irmão. E o pastor, volta e meia, conforme conversava, aquele carvãozinho que estava fora da lareira, ele dava uma batidinha ali e continuava conversando. Aí, o próprio irmão disse assim: ô pastor, eu já entendi a mensagem. Ele falou assim: eu entendi que quando eu me afasto do braseiro, eu me apago rapidamente. O pastor fez aquilo de maneira intencional, para que ele percebesse que o nosso coração vai se esfriando quando nós nos mantemos longe. E às vezes nós nem nos damos conta que nós já estamos afastados e que muitas coisas estão acontecendo conosco, não é porque Deus é mau, mas é porque Ele está permitindo aquilo para nos trazer de volta, para trazer o nosso coração para perto dEle. Não, eu vou me dedicar mais, eu vou me envolver mais.
Eu vou me preocupar mais com a minha vida espiritual, com a minha família, eu vou me preocupar mais com a minha igreja, eu vou me preocupar mais de se envolver nos ministérios da igreja, mas agora não, daqui a pouco. E vai empurrando com a barriga, e vai empurrando com a barriga, e vai empurrando com a barriga, e às vezes Deus vai permitindo alguns alfinetes entrarem nas nossas vidas, e isso não é atitude, né? Já viu aqueles irmãos assim, que vai falar assim, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. E chega a limpar o cantinho do lábio assim, que parece que eles estão falando com raiva, né? Você vai ver. Se você não vier por amor, parece que está ameaçando a pessoa, né? Mas Josinete, vai... Sim. E eu fui me afastando, e a gente não percebe, irmão. Uhum. Daí um dia o pastor mesmo pregou aqui, aquele que sai da presença de Deus, quando volta todo quebrado, todo arrebentado. Uhum. Aconteceu comigo. Uhum. Eu fui me afastando de Deus, eu fui me acidentando, me quebrando, me arrebentando, mundo afora. Para quando eu voltasse para Deus, eu já estaria com deficiência grave, com problema de visão. E tudo aconteceu nesse momento que eu me afastei de Deus. Uhum. Então, assim, aquele dia da mensagem que o pastor falava, aquele sobre o filho se afasta de Deus. Quando ele volta arrebentado. E, infelizmente, quando está lá se arrebentando, não está percebendo. Não está percebendo. Ele está lembrando. Eu preciso voltar. Preciso voltar e não tem força. Não tem força. Vai procurar, você vai encontrar aqueles povos lá. Os acusadores, né? Vai encontrar o que o filho pródigo encontra dentro de casa, quando volta. O que ele encontra da parte de quem deveria lhe abraçar, que é o seu irmão? O que ele encontra? O cara não quer nem entrar na festa, né? E ele vai conversar com o pai e dizer, esse teu filho aí, né? Que gastou dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas, essa é a palavra ali, agora ele volta para casa e o senhor recebe como se nada tivesse acontecido. E ele diz, o teu irmão estava morto e ele reviveu. Não é motivo de nós nos alegrarmos? Né? E quando o filho pródigo chega em casa, como que o pai recebe? Pia, eu não falei para você? Cabeçudo. Tem alguns pais que vão olhar, né? Que censurando. Mas como que o pai recebe o filho? Eu disse para os irmãos aqui no domingo, irmãos. A atitude daquele pai retratado por Jesus é uma atitude totalmente contrária da sociedade, porque a sociedade, como eu disse, os homens mais velhos não poderiam correr na rua. Isso era motivo de vergonha. E como que o pai recebe o filho que está voltando para casa? Ele corre em direção do filho e ele abraça o filho. O filho está tentando dizer, pai, eu quero trabalhar para pagar o dinheiro de volta. E ele está dizendo assim, pega uma roupa e dá para ele. Pega o anel e coloca de volta no dedo dele. Esse meu filho estava morto e ele reviveu. Então é interessante, queridos, salientar isso, que quando Deus nos chama de volta, não é porque Ele nos odeia, é porque Ele nos ama. Ele sabe que o prejuízo da distância, de estarmos longe dEle, não é dEle. O prejuízo é nosso. Está chamando, né? É uma ovelha perdida, é uma dracma perdida, é um filho pródigo perdido, e Ele está dizendo, venha, volta, né? É difícil, nem sempre é tão fácil, né? Às vezes o Senhor tem que ter os seus caminhos. E pode ser que não precise ser tão difícil também. Vamos lembrar disso, né? Às vezes é difícil por causa da dureza do nosso coração. Mas será que Deus não falou um pouquinho antes? Será que as placas sinalizadoras já não disseram para nós voltar faz tempo? Ou quem não foi viajar aí e o GPS deu pane, né? E aí você vai insistindo. Eu me lembro aqui do último retiro de jovens que teve da igreja aqui. E eu fui naquela chácara uma vez, mas depois demorou um tempão para ir, e o GPS estava me mandando por um lugar, e eu fui insistindo, eu fui para frente, lá andei acho que mais uns 10 quilômetros a mais, que não precisava andar, né? Mas estava dizendo para mim voltar, eu falei, não, eu vou por aqui, volta, não, vou por aqui, e eu insistindo. Então, a placa sinalizadora de Deus, ela está falando com a gente. Nós estamos usando o exemplo aqui de alguém que está afastado da igreja, mas deixa eu dizer para você, será que nós não estamos longe da missão dentro da casa de Deus? Irmãos, essa é uma pergunta aqui, porque esse povo não está totalmente rebelde também. Tem gente aqui que até quer algum tipo de comunhão com Deus, mas perdeu o foco da missão. Vamos fazer algumas aplicações aqui que são muito importantes para nós.
Primeira coisa que nós devemos pensar é que nós podemos estar tão empenhados com os nossos interesses que nós nos esquecemos da missão aqui. Essa terra para nós, ela é o nosso lar permanente ou ela é um lugar passageiro para nós? Mas às vezes não existe um tipo de atitude nossa que parece que nós temos que ficar aqui, que o paraíso é aqui, que o céu é aqui. Não parece que às vezes a vida está fluindo tanto? Porque uma das formas, muitas vezes, de uma pessoa se tornar embaraçada, não é deixando ela pobre, às vezes é deixando ela rica. Eu já convivi com muita gente no ambiente da igreja onde não foi a pobreza que embaraçou ela, foi a riqueza. Ela começou a ganhar muito e ter que trabalhar mais e trabalhar mais e trabalhar mais. Daqui a pouco, você não está vindo mais na igreja? O que aconteceu com você? Não, estou trabalhando bastante agora. Não dá tempo. Uma hora dessa vai dar tempo. Uma hora dessa, uma hora dessa, uma hora dessa, uma hora dessa. O que vai acontecendo? Aí o casamento vai entrando em pane, a vida de relacionamento com os filhos já vai entrando em pane, a vida vai se autodestruindo. E quando a pessoa vê, é uma situação degradante. Por quê? Porque a ambição tomou conta do seu coração. Ela deixou aquilo que era essencial por aquilo que era alguma coisa necessária. Trabalhar é necessário. Mas viver uma vida de fé na presença de Deus, junto com o povo de Deus, é essencial para nós. Não pode ser abandonado. Irmão José tem um. Uhum. Aí não está atrapalhando o lucro dela. Né? E não é assim muitas vezes que nós achamos que esse lugar é o lugar permanente. A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos aqui. O que é um peregrino? Estou aqui, mas não sou daqui. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. É alguém que vem de um outro país para viver aqui por um período de tempo, cumprir uma missão e depois voltar para sua casa. Nós somos embaixadores de Cristo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, né? Do 14 em diante lá, nós somos embaixadores da parte de Deus. E nós temos uma missão aqui. Qual que é a nossa missão aqui, irmãos? Proclamar o evangelho do reino. Se eu dissesse assim, será que nós temos que edificar alguma coisa aqui? Vamos pegar um exemplo deles. Eles têm que edificar o templo de Deus, que era o lugar da habitação de Deus no Antigo Testamento. Mas e na Nova Aliança, no Novo Testamento? O que nós temos que edificar? Não é o corpo de Cristo? Não é que a igreja de Cristo seja edificada a cada dia? Se você tiver dúvida disso, lê 1 Coríntios capítulo 3. Naquele debate lá que Paulo está vendo que a igreja de Corinto está tropeçando, porque uns gostam mais de Paulo, outros gostam mais de Apolo, outros gostam mais de Pedro, outros dizem, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Jesus. Aí vai cantar a música do Lázaro, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Quem que estava errado? Os 4 grupos estão errados. É o pior grupo, porque é aquele que divide, se autodenomina como a pessoa certa. Né? E Paulo vai dizer, irmãos, vocês estão equivocados nesse pensamento de vocês. Eu plantei, falei do evangelho para vocês, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele diz, nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E ele vai falar sobre a necessidade da edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é retratado de várias maneiras, é retratado como uma lavoura que precisa ser cuidada para o seu crescimento acontecer. O corpo de Cristo é retratado como um organismo vivo, como um corpo humano que precisa se desenvolver. Se eu perguntasse então para você qual que é a nossa missão aqui, é ajudar na construção da obra de Deus, da casa de Deus, que somos nós, a igreja de Cristo. Os irmãos entendem isso, irmãos? Às vezes uma figura meio metafórica, né? Mas é edificar o corpo de Cristo. Como que nós fazemos isso? Cuidando um do outro. Para mim é essencial, e eu queria que você guardasse isso no teu coração. Existem 2 tarefas que são essenciais e que estão contidas lá na grande comissão de Mateus 28. 2 coisas, não se esqueça disso. Jesus diz assim, vão e façam discípulos, e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? O que significa isso para nós? Vai e evangelize, anuncie as boas novas, traga essas pessoas, e batize elas. E acabou por aí? E ele diz, ensine-as a guardar
a obedecer todas as coisas como eu vos tenho ordenado. Eu acredito que nós, como igreja, temos nos esquecido disso, irmãos. Eu conversava com um colega ontem, obreiro, sobre isso. É tempo de nós, eu sei que em muitos lugares já tem acontecido isso, mas é tempo de nós, assembleanos, entendermos, nós somos a maior denominação no Brasil. Nós somos 20, na última conta, no último censo, 20 milhões de assembleanos no Brasil. Mas por muito tempo nós perdemos de vista a necessidade de ensinar o povo, de andar perto, de caminhar, de instruir o povo. Nós aprendemos muito sobre dons, sobre língua, sobre batismo no Espírito Santo, sobre profecia, sobre cura. Isso tudo é muito importante, irmãos. Não tem que ser desprezado, porque tem gente que vai jogar tudo isso fora para pegar outra coisa. Não, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Não precisamos abrir mão do batismo com o Espírito Santo, nós não precisamos abrir mão das curas divinas, nós não precisamos abrir mão das profecias, mas nós precisamos aprender a ensinar. Isso é vida na vida. Abrir mão do próprio eu é caminhar junto. É deixarmos de ser uma igreja que só se reúne aqui semanalmente e vê um ao outro. Ô, Maria, pode ser, Maria, tudo bem? Deus abençoe, tchau, 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 Maria. A Maria foi embora. Mas é um povo que se pastoreia, que se cuida. Eu tenho que perder a ideia do pastor, como eu já disse aqui, o pastor guru. Né? Precisa de oração? Vai no pastor. Eu não posso receber uma oração da irmã Ercília? Não posso? Posso. Eu não posso receber uma oração da irmã Valquíria? Isso é vida na vida, é conviver junto. Quantos de nós dedicamos muitas vezes um dia no mês para ir na casa de alguém e disse, irmão, eu vim aqui na tua casa hoje só para nós orar junto e ler uns versículos da Bíblia. Maravilha? Benção pura. Ah, mas isso aí, pastor, vai fazer importância? Você não sabe o que é uma vida individual junto com pessoas. Isso é curador para o coração. Eu oro por isso, irmãos, todos os dias por essa igreja e pela igreja do Senhor Jesus. Porque a obra de edificar a casa de Deus só vai acontecer quando nós assumimos a nossa responsabilidade. Se ficar dizendo é do pastor, é dos presbíteros, é dos diáconos, nós perdemos de vista a missão é nossa. O ID é para todos. Sim, a oração destrancou a alma dela, né? Uhum. Eu sempre vejo que você lindo, qualquer um que chega lá em casa e fala, vamos orar então. Sempre tem que orar antes de sair. Uhum. E eu nunca fiz com essa pessoa, essa determinada pessoa. E essa última vez que ela foi na minha casa, eu falei, irmã, vamos orar. Ela parou, chamou a filha dela, veio orar, me abraçou e começou a chorar. E eu senti essa necessidade que ela estava, daquela oração, daquele abraço. Libertou muitas vezes aquele coração. Com certeza. E é esse é o propósito, irmãos. Porque às vezes a gente fica terceirizando a culpa, dizendo que a culpa é do pastor, a culpa é dos obreiros, a culpa é dali do círculo de oração, do líder. Isso é atitude de criança. Porque criança fica tentando achar o culpado. Quando eu sento com meu filho, muitas vezes, eu vou conversar, eu cito os exemplos aqui, porque para mim é muito próprio isso, é atitude de criança, é atitude infantil. Eu pergunto para ele, o que aconteceu? Ele diz, a Nicole. Eu falei, não, depois, eu converso com a Nicole depois. O que aconteceu? É porque ela... Eu falei, não, o que você fez? É atitude infantil quando nós começamos a apontar a culpa para os outros. Eu tentar achar a culpa dos outros. Por que eu não assumo a minha responsabilidade? O que eu deveria estar fazendo e eu não estou fazendo? Como eu poderia contribuir mais e ajudar mais e eu não estou contribuindo? A missão é nossa. O ID é nosso. Evangelizar e pregar o evangelho e cuidar uns dos outros. É nosso, irmãos. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver um evangelho mirrado, que depende de um guru para poder resolver as coisas. Sacerdócio é universal, todos nós somos sacerdotes de Jesus Cristo. Tá? Dizer assim, o pastor é o sacerdote. Eu não sou um sacerdote sozinho, você também é. Sacerdócio universal do Novo Testamento. Irmãos, conseguem entender isso aí? É meio ruim isso aí, não é? Porque, mas está jogando a bomba para mim agora? É nosso. Segura isso aí no colo e vamos tentar desarmar isso aí junto. Esse é o grande propósito.
Eu quero finalizar aqui com uma reflexão importante. Ageu falou tudo isso para o povo aqui. Será que adiantou ou não? Resolveu o problema ou não? Olha aqui versículo 12 a seguir. Então Zorobabel, tá? Lembrando aqui, quem é Zorobabel? Zorobabel é o governador político do povo. Ele é da descendência de Davi e está governando lá a mandado do imperador, né? do chefe maior, que é o Dario. Que esse Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque. Quem é Josué? É o líder religioso. Então nós temos aqui um líder político e um líder religioso que ouviram essas palavras, tá? E todo o resto do povo, o que eles fizeram? Obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu. Eles ouviram as palavras e disse: Ageu, nós entendemos que Deus está falando pela tua boca, as quais o Senhor, essas palavras do Senhor, seu Deus, tinha mandado Ageu dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Irmãos, eu estou dizendo essas palavras para os irmãos aqui, mas nós não podemos sair daqui da mesma maneira. Nós temos que atentar para essas palavras e dizer: eu quero assumir essa responsabilidade. Eu quero assumir essa responsabilidade na edificação do corpo de Cristo. Eu quero ser responsável por isso também. Não é nem dizer que eu quero ser, você é responsável, só falta assumir. Você já viu aqueles caras que agora teve filho e não quer assumir a criança? Ele quer o prazer da relação, mas ele não quer a responsabilidade da relação. Por isso que muitos vão lá, engravida a menina e deixa a menina sozinha. Ele só quer o prazer com ela, mas ele não quer responsabilidade com ela e com aquilo que vem, que é uma criança. Agora, no nosso caso, já existe a relação. E nós temos que nos tornar responsáveis por ela. Ou é como um camarada casou recentemente, e agora ele quer jogar bola todo dia e não quer dar atenção para a esposa. Vai dar certo esse casamento ou não? Não vai. Aí, não vai, o Lincoln falou. O grande ponto que nós temos aqui é que eles ouviram e eles aceitaram e entenderam isso. Aí eles temeram diante do Senhor. Aí o Ageu vem no versículo 13 e diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo... O Senhor está dizendo assim: eu sou com vocês, diz o Senhor. Por que ele está dizendo isso? O coração de vocês está agitado aí dentro, vocês se sentiram temerosos, mas eu estou com vocês, gente. Vocês ficaram distantes aí, meio alheios, sem entender a missão, mas eu estou com vocês, eu que mexi com vocês aí. Esses problemas de escassez fui eu que permiti, mas o mesmo Deus, eu que permiti isso, Ele vai dizer: eu estou com vocês, fica tranquilo, não se desespera. E vai dizer para nós ali no versículo 14: e o Senhor despertou o espírito, despertou o coração de Zorobabel, filho de Salatiel, despertou o governador de Judá, Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos. Eu vou finalizar aqui, irmãos. Eles ouviram a mensagem, eles disseram: nós queremos, Senhor. E o que eles fizeram? Eles se levantaram e foram agir. Você viu 3 coisas importantes aqui? Ouvir, receber e agir. Esses são os 3 passos essenciais da nossa vida cristã: ouvir, receber e agir. Eu quero finalizar aqui de uma maneira muito prática. Pastor, o que eu posso fazer? Deus me chamou, chamou todos nós para essa missão de edificar o corpo de Cristo. O que eu devo fazer? Primeiro, se volte fielmente para a palavra de Deus. Assuma um compromisso de estar bem pertinho dela. Porque se você estiver com ela no teu coração, você vai estar alinhado, em harmonia com o próprio coração de Deus. Você vai desejar o que Deus deseja. Você vai amar o que Deus ama. Você vai se aborrecer com aquilo que Deus se aborrece. Não é aborrecimento aqui no sentido de ficar nervosinho. É dizer: Senhor, eu não aprovo o pecado. Senhor, eu não aprovo a injustiça. Senhor, eu não aprovo, Senhor, uma vida de iniquidade e desobediência à Tua palavra. Senhor, eu não quero ser esse pecador, esse iníquo, esse desobediente. Mas faz de mim alguém que ande na retidão e no compromisso com o Senhor. E agora o que você pode fazer é, a partir de hoje, assumir um compromisso. Dizer: eu vou ajudar na edificação do corpo de Cristo. Eu vou dar uma dica para os irmãos aqui. Por que você não adota uma pessoa para pelo menos uma vez na semana ter um encontro com ela, orar e ler a Bíblia com ela? Assumir esse compromisso. Estou fazendo um desafio com os irmãos aqui. Pô, pastor, mas não sabe minha agenda é corrida, mas será que você não tem aí 20, 30 minutos para receber alguém na tua casa ou ir na casa daquela pessoa para fazer uma oração com ela, ler as Escrituras com ela? E quem sabe nesse meio tempo,
Pode ser que essa pessoa, como disse aqui a irmã Josinete, precise confessar alguma falta que ela está... E Paulo vai dizer, confesse as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Tem gente que está entupida lá dentro, precisava abrir o coração com alguém digno de poder realmente ouvir o que ela está dizendo e não sair espalhando por aí. Você viu lá o fulano, o que fez? Não, mas guardar no coração e dizer, eu vou orar com você. E o Senhor vai perdoar isso que você fez. O Senhor vai te restaurar e vai te colocar de pé. Os irmãos que sabem, a missão está aí. A edificação do corpo de Cristo requer a nós. Mas o Senhor está conosco. O mesmo Deus que estava com Ageu e com o povo e que despertou o coração deles é aquele que desperta o nosso coração também. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, de meditarmos nessa passagem, nessa porção das Escrituras, Senhor, nesta oportunidade de quarta-feira. Obrigado por esse momento tão particular, Senhor, juntamente com a Tua igreja, os Teus filhos, aqueles, Senhor, que abriram mão do conforto do lar porque queriam estar aqui, Senhor, porque precisavam estar aqui e vieram, Senhor, e eu tenho certeza que pelo Teu Espírito Santo foram confrontados, assim como eu, de que nós temos uma missão e que nós não podemos olhar para essa missão e virar as costas, porque essa é a missão das nossas vidas. Senhor, se porventura nós temos dedicado tempo e energia, Senhor, para se ocupar com os nossos interesses particulares, se nós temos nos esquecido, Senhor, de nos dedicar ao reino do Senhor, à construção e à edificação do Teu povo, Senhor, que o nosso coração possa ser profundamente tocado por Ti, que nós possamos ser convencidos do nosso erro e que nós possamos nos levantar e dizer, Senhor, eu quero, cumpra-se em mim, Senhor, na minha vida, cumpra, Senhor, no meu coração e através da minha vida tudo aquilo que o Senhor deseja realizar. Pai, eu oro e tenho orado e insistido e batido na porta do Senhor pedindo que nós como igreja sejamos um povo, Senhor, que se pastoreia mutuamente, que cuida mutuamente um dos outros, que ama e serve uns aos outros, Senhor. Que as Tuas mãos estejam sobre nós e que o Senhor cumpra, meu Deus, em nós e através de nós todo o propósito que o Senhor nos chamou à existência e à vida, Senhor, para poder realizar. Desde já nós agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?